A prática da presença de Deus, capítulo 1, quem foi o irmão Lourenço? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje começamos uma jornada pelo livro A Prática da Presença de Deus, uma das obras cristãs clássicas que nos convida a refletir sobre uma pergunta muito simples, mas profundamente transformadora. É possível viver cada momento do nosso dia consciente da presença de Deus? O homem por trás dessa mensagem ficou conhecido como o irmão Lourenço da Ressurreição. Seu nome de nascimento era Nicholas Herman. Ele viveu no século XVII e depois de ingressar em uma comunidade religiosa carmelita, passou a ser conhecido como o irmão Lourenço. Sua vida, porém, não ficou conhecida por grandes realizações aos olhos do mundo. Ele não foi famoso por ocupar posições importantes, não foi conhecido por escrever grandes tratados teológicos. Seu trabalho foi simples, era simples. Entre outras tarefas, trabalhou na cozinha do mosteiro e foi justamente ali, no meio das atividades comuns e repetitivas da vida, que ele aprendeu uma lição que atravessaria os séculos. Podemos estar com Deus enquanto fazemos as coisas mais simples. Para o irmão Lourenço, a vida com Deus não deveria ficar limitada aos momentos formais de oração. Ele não queria conhecer a Deus somente quando estivesse ajoelhado. Não queria pensar em Deus apenas dentro de um lugar de culto. Ele descobriu que poderia voltar o seu coração para Deus enquanto trabalhava, caminhava, cozinhava ou realizava qualquer outra tarefa. Essa descoberta se tornou o centro de sua vida espiritual e talvez seja justamente isso que torne sua mensagem tão atual, porque muitos de nós pensamos que a vida profunda com Deus depende de circunstâncias perfeitas. Imaginamos que precisamos de muito tempo livre, de silêncio absoluto, de um ambiente especial, de muitas horas disponíveis para a oração. Mas o exemplo do irmão Lourenço nos apresenta outro caminho. Ele aprendeu a transformar as atividades comuns em oportunidades de comunhão com Deus. O trabalho deixava de ser simplesmente trabalho. A cozinha deixava de ser simplesmente cozinha. Cada tarefa podia se tornar uma oportunidade de amar a Deus. E aqui encontramos uma das primeiras grandes lições desta obra. Não precisamos esperar um momento extraordinário para buscar a presença de Deus. Deus está presente também no cotidiano, naquilo que fazemos todos os dias, nas pequenas responsabilidades, nas tarefas que ninguém vê, nas atividades que parecem insignificantes. O irmão Lourenço compreendeu que a grande questão não era fazer coisas grandiosas, mas fazer tudo com o coração voltado para Deus. Ele buscava realizar cada tarefa com amor. Assim, aquilo que poderia parecer pequeno aos olhos das pessoas adquiria um novo significado diante de Deus. Isso nos ensina algo precioso. Talvez você esteja vivendo uma rotina aparentemente comum. Talvez seu dia seja cheio de tarefas domésticas. Talvez você trabalhe, cuide dos filhos, prepare refeições, organize a casa, enfrente trânsito, resolva problemas e repita as mesmas atividades todos os dias. Pode parecer que pouco do que você faz tem valor espiritual, mas a mensagem do irmão Lourenço nos convida a enxergar de outra maneira. A presença de Deus não está limitada a momentos que chamamos de espirituais. Podemos aprender a caminhar com Deus no meio da vida real, no meio da rotina, no meio do trabalho, no meio das responsabilidades, no meio das pequenas coisas. E isso não significa simplesmente pensar em Deus de maneira automática durante o dia. Significa cultivar um relacionamento, significa voltar o coração para Ele, significa reconhecer: Senhor, Tu estás aqui e eu estou diante de Ti. Quero realizar essa tarefa para a Tua glória. Essa prática não acontece de uma vez, ela precisa ser cultivada, é uma disciplina do coração. Quando percebemos que nos distraímos, voltamos para Deus. Quando estamos ocupados, lembramos dEle. Quando estamos tranquilos, agradecemos. Quando estamos sofrendo, confiamos. E quando não sentimos nada de especial, continuamos buscando pela fé. Essa é uma das belezas da mensagem do irmão Lourenço. Ela nos ensina que a comunhão com Deus não precisa depender das nossas emoções. Podemos permanecer voltados para Deus porque Ele é digno de ser amado em todos os momentos. A grande transformação começa quando deixamos de dividir nossa vida entre momentos com Deus e momentos sem Deus. Toda a nossa vida pode ser vivida diante dele. Nossa oração, nosso trabalho, nossa família, nossa casa, nossas responsabilidades, nossos momentos de descanso, tudo pode ser colocado diante de Deus. E talvez a pergunta que devemos levar conosco depois deste primeiro capítulo seja: tenho vivido apenas alguns momentos com Deus? Ou tenho aprendido a viver todos os meus momentos diante de Deus? O irmão Lourenço não nos apresenta uma técnica complicada, ele nos apresenta uma direção simples: voltar o coração para Deus continuamente
que a partir de hoje nós também possamos começar a praticar isso. Ao acordar, lembrar de Deus. Ao trabalhar, lembrar de Deus. Ao cuidar da casa, lembrar de Deus. Ao cuidar da família, lembrar de Deus. Ao enfrentar uma dificuldade, lembrar de Deus. E antes de dormir, agradecer a Deus, porque a vida cristã não acontece somente quando fechamos os olhos para orar. Ela acontece também quando abrimos os olhos e vivemos o nosso dia diante da presença do Senhor. Que Deus nos ensine a viver e que a nossa oração seja simples. Senhor, ajuda-me a permanecer consciente da Tua presença e em tudo que eu fizer hoje. Até o próximo capítulo. Deus abençoe você.